Quem é você sem o seu marido? Como é a sua vida sem o seu marido? Já parou pra pensar? Eu sei que é muito gostoso compartilhar a vida, casamento é uma coisa muito importante pra mim, eu valorizo muito. Porém, a gente precisa olhar além apenas de casamento, apenas de família. A gente precisa ter um olhar mais amplo para nossa vida e entender que a gente tem outras áreas da vida para olhar e para colocar energia. Chega um momento, principalmente para quem já é casada há 3, 5, 10 anos ou mais, se for mais, meu Deus, é mais difícil ainda. A gente bagunça muito, né? O que é nosso, o que é do outro, e a gente vive muito pro outro, a gente deixa muito a nossa energia na vida do outro, ajudando a resolver os problemas do outro. E tá bom, o casamento é uma troca, é parceria. Porém, a gente precisa também olhar para nós. Principalmente a gente que é mulher, quando a gente se casa, a gente se perde, porque a gente se esquece. A gente olha tanto pro outro, e a gente deixa de olhar pra gente. E quanto mais a gente olha pro nosso marido, parece que menos ele olha pra gente. E começa a ter um desequilíbrio nessa troca. Hoje, depois de ter passado pela maior crise que eu já tive no meu casamento e ter conseguido restaurar o meu casamento e principalmente a minha identidade, porque aconteceu muito uma perda de identidade depois do casamento, depois da maternidade, eu entendo que a minha vida não existe sem eu e eu aprendi algo muito poderoso, que é não me esquecer. Não me anular, não anular as minhas vontades e não é passar por cima do outro por conta disso, mas conseguir me posicionar naquilo que é importante pra mim. Hoje eu vejo que sempre que eu me relacionava amorosamente com alguém, eu não conseguia separar o que era meu e o que era do outro. Então eu fazia dos sonhos do outro os meus. Então, assim, eu era muito aquela pessoa. Se eu casasse com um boiadeiro, eu ia ser boiadeira. Se eu casasse com uma pessoa do funk, eu ia ser funkeira. Sabe? Eu não tinha uma identidade própria. Eu me moldava muito facilmente de acordo com a vida da outra pessoa. E a gente aprende a se relacionar se relacionando. Não é lendo os livros, não é só vendo conteúdos, não, é fazendo, é na prática, é vivendo. E eu aprendi muito disso no meu casamento atual. Eu era o tipo de mulher, até pouco tempo atrás, não faz muito tempo essa mudança não, viu? Eu era o tipo de mulher que, assim, eu não olhava muito pra mim, sabe? Eu queria resolver os problemas do outro, chamam de salvadora, né? Não sei como que é, tem nome pra tudo hoje em dia também, né? Mas enfim, eu queria sempre ajudar o outro. Pra fazer as coisas pro outro, eu sempre estava disponível. Mas eu abria muito a mão das minhas coisas, de fazer as coisas por mim, pra fazer as coisas pro outro. Eu colocava o outro como prioridade e isso nunca vai dar certo. Mas eu só entendi isso vivendo. Até que chegou um momento que eu parei pra olhar pra minha vida. Deixa eu pôr isso aqui pra parar de coisar meu cabelo. Que eu olhei pra minha vida e eu me fiz essa pergunta: quem sou eu sem meu marido? Quem é a Ellen? Sabe? Sem ser a Ellen esposa, a Ellen mãe, a do trabalho. Quem que é a Ellen? E faço essa pergunta pra você: quem que é seu nome? No início, a gente não acha resposta. Não é uma resposta pronta, sabe? É algo que você vai descobrindo com muito autoconhecimento, olhando pra você e sempre se perguntando isso: quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero fazer? Você precisa se questionar e precisa enxergar muito além do seu casamento. Você precisa consumir outros conteúdos também que não sejam só focados em casamentos e que seja focado na sua vida. Você precisa definir áreas que você quer olhar e que precisa de mudança. Às vezes é a sua área financeira, às vezes é o seu autocuidado, o cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Então, vamos supor que esse pires seja a sua vida e esses papeizinhos aqui são as áreas da sua vida. Aí, ao invés de você ter várias coisinhas na sua vida para você focar energia, ter construído alguma coisa nessas áreas, você só deixa uma, que é o seu casamento, que é o seu marido, que é a sua família. Você só deixa um aqui. E aí, se isso aqui sai, por quê? Você pode ficar viúva, você pode se separar, muita coisa pode acontecer. Se isso aqui sai, o que sobra aqui pra você? Você é muito mais do que só o seu casamento. Você tem muito mais coisas pra fazer da sua vida do que só pensar no seu marido. E isso é muito perigoso porque você vai começar a ter somente a área do seu casamento como base da sua vida e saber se sua vida tá boa ou não somente se você estiver casada, somente pela régua do seu casamento. Se vocês estiverem bem, você vai estar bem. Se vocês estiverem brigados, você vai só ficar mal. Se o seu casamento der errado, você vai querer acabar com a sua vida. Tudo desmoronou, é o fim pra você.
A sua vida tem que ser muito mais do que o seu casamento. Então vamos lá, o que você pode fazer da sua vida ao invés de só ficar focando no seu casamento, focando no outro? Pra começar, eu já vou te fazer umas perguntas que vai te dar um norte e mostrar pra você que a sua vida, ela não tá indo mal só por conta do seu casamento, tá? Tem muita coisa pra você olhar. Como tá a sua vida financeira? Você tem independência financeira? Você tem fonte de renda? Você já tem patrimônio? Você tá construindo? Você guarda dinheiro? Como que tá? Tem que olhar pro seu lado financeiro, porque a gente é adulto, né? A gente vive sem marido, vive sem namorado, mas não vive sem dinheiro. Aproveitando esse gancho financeiro, como é a sua vida profissional? Você tem vontade de fazer algum curso? Você faz alguma especialização? Você está tentando algum modelo de negócio? Você quer empreender? O que você quer fazer da sua vida? Porque a vida é muito mais que ficar em casa. Ficar em casa é bom para certas fases, igual quando tem criança pequenininha, enfim, coisas de necessidade, problemas de saúde, momentos, fases da vida que acontecem. Mas só ficar em casa nos torna uma mulher frustrada. Porque ficar em casa cansa muito. A nossa casa não é uma mansão que tem piscina, que tem coisa de lazer. A gente fica dentro de casa, a gente só tem coisa pra fazer. Roupa pra lavar, louça, limpar a casa. É isso que tem pra fazer dentro de casa. Então, vamos lá. Como tá o seu profissional? E agora vamos entrar aqui na nossa aparência física. Porque a gente que é mulher tem que olhar pra isso. Isso é importante pra nós. Não é porque os outros vão pensar, os outros vão... Não, é porque a gente se sente. Quando a gente tá bonita, a gente se sente mais autoconfiante, a gente fica com a nossa autoestima melhor, a gente, enfim, abre outras portas pela nossa energia, sabe? Não fica aquela energia de mulher pesada, aquela mulher cri-cri. Você pode ver, sempre tem uma mulher que é implicante, que é chata, ela não tá feliz com ela mesma, entendeu? Então, e aí, como que tá a área da sua saúde? Você quer emagrecer, você quer engordar, você vai comer melhor, você vai começar uma academia. O que você vai fazer? Começa a olhar para essa área também, porque ela é muito importante. E por último, mas não menos importante, como está a sua vida social? Você tem amigas? Não tem amigas. Quanto tempo que você não se leva para tomar um café sozinha? Para ir passear num parque, ir no cinema, fazer o que você gosta? Tem quanto tempo que você tá adiando ir em tal lugar que você quer ir porque você não tem companhia? Se leve nesse lugar se você quer ir. Pega e vai. Você tem que sair de casa um pouco, sair um pouco do ambiente de trabalho também. Tem que ver gente nova, tem que ir para lugar novo, ter outras experiências. Sentir o desconforto de estar sozinha num cinema, de estar sozinha em algum lugar, sabe? Aproveitar a sua própria companhia e ver que a vida, ela é feita para ser vivida, sabe? Acompanhada é ótimo, mas também sozinha é legal. Bom, foram nessas áreas que eu comecei a focar pra me desvincular só no foco do meu marido, sabe? De ver a vida do meu marido e também sair da dependência emocional, porque o humor dele mexia muito com o meu humor, entendeu? E não pode ser assim. Eu não acho isso muito saudável. É claro que vai ter fases ruins no relacionamento, vai ter fases boas, mas a gente não pode deixar essas fases bagunçarem muito o nosso sentimental, bagunçar muito a nossa vida, porque não fica saudável. A minha vida, na verdade, mudou muito depois que eu entendi que sem mim, a minha vida não existe. Entendeu? Todo mundo pode sair da minha vida, mas eu não vou sair. E eu que sempre vou estar comigo, seja nas fases boas, seja nas fases ruins. Então eu foco muito a minha energia em mim também, sabe? Me arrumar todo dia, tá ajeitadinha dentro de casa, não é ficar, sabe, coisas deslumbrantes, um monte de maquiagem, como você pode ver, não tá cheio de maquiagem aqui, mas sim de fazer coisas pra eu me sentir bem, porque no final é só a gente pela gente, ninguém vem salvar a gente. Até o próximo vídeo.